Mães de recém-nascidos se unem para dar leite a quíntuplos no Recife. Novos medicamentos e diagnóstico precoce da hepatite C aumentam chances de cura. Fotografias e filmagens em locais públicos de Belo Horizonte, agora só para quem pagar. Dilma recorre a governadores para sair da crise. Na série especial, belezas, surpresas e perigos dos lençóis maranhenses. Nossa, olha aí, olha isso. Boa noite. O Jornal da Record começa com um alerta aos aposentados. Uma associação tem enviado cartas prometendo aumentar o valor da aposentadoria. Muitas pessoas contratam serviço que não é realizado. A Justiça Federal proibiu a entidade de oferecer a correção dos valores. Dona Josenita recebeu uma carta que oferecia a revisão da aposentadoria na Justiça. A suposta ajuda veio da Associação de Apoio aos Aposentados, Pensionistas e Servidores Públicos. Ela foi orientada a pagar R$ 700 de taxa anual para ter o auxílio de advogados. Eu fui acompanhando e nada desse processo. Aí eles falavam assim, é porque são muitos. Então até chegar no seu nome... Então, eu achei que que podia ser isso mesmo, porque era muito lotado. Casos semelhantes ao de Dona Josenita fizeram com que a Justiça Federal proibisse a associação de oferecer o serviço de advogados aos aposentados. Além disso, pediu a revisão de todos os contratos dos associados e que o dinheiro deles seja devolvido. No interior de São Paulo, uma unidade da associação foi fechada pela polícia. Os aposentados pagavam de R$ 1.000 a R$ 2.000 pelo serviço que não era realizado. A gente se sente muito traído, né? E vai acreditar mais no quê? O Sindicato Nacional dos Aposentados faz o alerta. A primeira coisa a se fazer é procurar ou um sindicato ou um advogado de sua confiança que possa orientar adequadamente essa pessoa sem extorquir dela nenhum valor antes de dar uma resposta, antes de fazer uma análise, né? A associação informou que vai cumprir a decisão e que dava apenas apoio como organização de documentos e que os advogados eram contratados pela entidade. O pai do cantor Michael Jackson passou por uma cirurgia para colocar um marca-passo hoje em São Paulo. Ontem, Joe Jackson teve um derrame cerebral antes de sua festa de aniversário de 87 anos. Joe Jackson está na unidade de terapia intensiva deste hospital na zona sul da capital paulista. Segundo médicos, o pai do cantor Michael Jackson sofreu um AVC isquêmico. O acidente vascular cerebral é causado pela falta de sangue em uma parte do cérebro quando uma artéria está obstruída. Joe Jackson tinha problemas de saúde, diabetes e arritmia cardíaca. Se o indivíduo já é idoso, se tem um diabetes, uma arritmia cardíaca, uma fibrilação e tal, quando se superar junto todos esses fatores, o risco aumenta muito. Joe Jackson veio ao Brasil a convite de empresários, divulgou negócios da família e no domingo uma grande festa esperava por ele para comemorar os 87 anos. Apesar da notícia, o evento não foi cancelado. Segundo a assessoria, o pai do cantor Michael Jackson não corre risco de morte. O estado de saúde dele é estável, mas sem previsão de alta. Parentes de Joe Jackson devem chegar ao Brasil a qualquer momento. Está conversando tranquilamente, vai colocar um marca-passo. Teve 3 paradas, sim, o AVC. E, gente, foi tudo. Tudo de uma vez e a gente ficou muito assustado. Joe Jackson publicou em sua página oficial na internet uma mensagem agradecendo a todos que rezaram por ele. Ele também fez elogios à equipe médica e disse que espera voltar logo para casa. A mãe dos quíntuplos que nasceram prematuros no Recife tem agora uma preocupação. Ela não tem leite para amamentar todos os bebês. O estoque do Banco de Leite do Estado também está baixo. Em casa, Ildiane não vê a hora de ter os 5 filhos nos braços. Mas, por enquanto, só os registros de nascimento. As crianças que nasceram prematuras ainda estão internadas. Quando eu vou lá tirar o leite para ele, trazer todos eles. Para alimentar toda essa criançada, é preciso pelo menos 1 litro de leite
todos os dias. A mãe vem periodicamente ao hospital até essa sala para fazer a coleta do leite materno. Ela produz em média 100 ml, o que não daria para alimentar um único bebê. Por enquanto, a amamentação é feita por pequenas sondas, como mostram estas imagens na UTI neonatal. No maior banco de leite de Pernambuco, o estoque não é suficiente para atender os quíntuplos, além de outros bebês. Para estimular as doações, foi feita uma campanha nas redes sociais e na internet. Assim como aqui no Recife, os estoques estão baixos em várias cidades do país. Segundo a Rede Brasileira de Bancos de Leite, 40% dos bebês internados que precisam não podem contar com o leite humano na sua alimentação. E o principal motivo, segundo os médicos, é a falta de informação. Quanto mais ela estimula a mama, ela ordenha, ela retira leite, mais leite é produzido. Então ela doa o excesso, não falta para o seu filho. O goleiro Thier Matos, da Seleção Brasileira de Polo Aquático, foi dispensado e não pôde participar da estreia no Mundial na Rússia. Ele voltou ao Brasil depois que a polícia do Canadá o acusou de abuso sexual durante o PAN de Toronto. A seleção estreou no Mundial com um empate contra a China. Foi a primeira partida do Brasil depois da denúncia de abuso sexual contra o jogador Thier Matos. O goleiro foi dispensado pela delegação brasileira e chegou ao Rio de Janeiro na tarde de domingo. O primeiro técnico da carreira do jogador saiu em defesa de Thier. Eu só espero que tudo isso seja resolvido para que ele possa continuar a vida dele normalmente. O Thier é um cara maravilhoso que não merece estar passando o que ele está passando. Segundo a defesa do atleta, a justiça canadense ainda não liberou as cópias do inquérito. Por isso, Thier nem sabe exatamente do que está sendo acusado. No Canadá, o crime de abuso sexual inclui até beijo não consentido. De acordo com a polícia de Toronto, durante o PAN, o goleiro abusou sexualmente de uma jovem de 22 anos na casa dela. O atleta nega. A situação dele como atleta fica muito complicada, porque o Canadá tem tratado de extradição com vários países e como é que ele pode se deslocar e viajar com a seleção brasileira num cenário de insegurança como esse? Para um rapaz jovem, sem nenhum tipo de antecedente, né, de boa índole, é uma acusação muito grave. Então, óbvio que isso causou um abalo emocional muito grande no atleta. Em Belo Horizonte, fotógrafos profissionais têm que agendar e pagar para fazer fotos em lugares públicos. Um ensaio fotográfico, por exemplo, nos parques pode custar até R$3.000. O fotógrafo chega com a cliente ao parque ecológico, mas os dois acabam barrados na portaria. Agora, em Belo Horizonte, é assim. Fotografias e filmagens profissionais em alguns locais públicos precisam ser agendados e pagos. Uma hora no Jardim Japonês, por exemplo, custa R$310. Já no Salão Vermelho Minas Japão, sai por R$7 o minuto. Se você já paga para utilizar o parque, como imposto, eu sou profissional, não posso entrar e fazer uma foto, sendo que eu não estou atrapalhando, não estou destruindo o ambiente. A decisão sempre é do interessado e depende apenas de um passo. Aqui do lado de fora, o trabalho pode ser feito normalmente, sem custo algum. Mas, se entrar, tem que pagar. Em compensação, vai poder usar o ambiente sozinho, com exclusividade. A Fundação Zoobotânica, que administra os ambientes públicos, apresenta dois motivos para a cobrança: criar uma nova fonte de receita e disciplinar o uso do espaço coletivo. Quando tinha uma noiva, por exemplo, nesse espaço maravilhoso, fazendo um book aqui, ou fazendo, né, o seu álbum, nós percebemos que o visitante comum ele não entrava, para não constranger. Então a gente percebeu que ele estava sendo privado daquele direito. Ele pagou o ingresso e deveria ter direito de estar visitando esse espaço. Os novos custos estão sendo repassados aos consumidores. Tive uma desistência de uns 5 clientes. O álbum de Blenda, que custaria R$350, subiu para R$1.080. Ou eu desisto das fotos ou eu procuro um outro lugar público que não cobre. Pelo jeito, só o sorriso ainda é de graça. Ronaldinho Gaúcho pode estrear no fim de semana no Campeonato Brasileiro. Depois de uma temporada no México, torcedores do Fluminense foram prestigiar o primeiro treino do novo jogador do clube. Bastaram só 15 minutos correndo em volta do gramado para Ronaldinho deixar o torcedor
de boca aberta. E como é que foi ver de pertinho? Foi legal. Eu cresci numa geração em que o Ronaldinho estava destruindo lá no Barcelona. Por ver ele com a camisa do Fluminense aí agora é sensacional. O primeiro treino do Meia aconteceu uma semana depois da apresentação oficial do jogador no Maracanã, antes do clássico contra o Vasco. A demora ocorreu porque, mesmo sem jogar há 2 meses, ele pediu mais um tempo de férias. A volta ao gramado do Maracanã deve acontecer já na próxima rodada. Uma partida que vai ter um gosto especial para Ronaldinho, já que o Fluminense enfrenta o Grêmio, time que revelou o jogador. Ri-se mesmo sem tocar na bola. Ronaldinho já levantou a torcida. Imagina quando for para valer. Ah, é Ronaldinho! Ah, é Ronaldinho! O Brasil está entre os países da América Latina que mais consomem bebida alcoólica. Segundo um levantamento da Organização Mundial da Saúde, a média do brasileiro é de quase 9 litros de álcool por ano. Foi com apenas 11 anos de idade que esse homem, que pediu para não ser identificado, tomou o primeiro gole de álcool. Começa com os amigos ali na brincadeirinha, quando pensa que não, já está se tornando quase um alcoólatra. Pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde mostra que o Brasil está entre os países da América com o maior consumo de álcool. O consumo é maior entre os homens. Os brasileiros bebem, em média, 3 vezes mais do que as mulheres. Para os especialistas, o desafio é reduzir os números, já que a bebida alcoólica faz parte da cultura do país. A pessoa faz questão de estar numa festa, do lado dos amigos e tal, e com aquela bebidinha e tal. O resultado disso é grave. Segundo o relatório, o álcool já é a maior causa de morte entre jovens brasileiros de 15 a 19 anos. A bebida também pode provocar vários riscos à saúde. A cirrose, né, no fígado, vai aparecer a gastrite, a pancreatite, o câncer. Outra consequência do álcool é a dependência. Esta mulher de 34 anos começou a beber aos 18. Hoje está internada numa clínica de reabilitação. Só ia ficar naquela cervejinha do final de semana, aí já ficou a segunda, aí já para trabalhar eu já estava com tremor. Tive que tomar uma decisão de parar, ou parava ou morria. Novos remédios com maior chance de cura para a hepatite C vão ser oferecidos na rede pública de saúde. O anúncio faz parte da campanha de conscientização mundial sobre a doença, comemorado amanhã. Uma picadinha rápida e importante. Estava passando, fui convidado para fazer o teste, achei legal e resolvi fazer. Em São Paulo, um mutirão de exames para detectar a hepatite C. Doeu? Só um pouquinho. A doença é transmitida pelo uso de materiais infectados, como agulhas, alicates de cutícula ou instrumentos para fazer tatuagens. Raramente pelo contato sexual e, antigamente, em transfusões de sangue. O exame é feito de graça na rede pública de saúde em todo o país. A doença geralmente não tem qualquer sintoma e só é descoberta já em estágio avançado. Na maioria dos casos, provoca cirrose. E em 2 de cada 10 pacientes crônicos, a consequência é ainda pior. A hepatite C leva ao câncer de fígado. Foi o que aconteceu com Alexandre, que precisou de um transplante. Durante muitos anos, não havia percebido a doença. Às vezes eu senti um pouco de cansaço, mas eu achava que era normal, mas nada que chamasse atenção, que me levasse a procurar um médico. Para combater a hepatite dos tipos A e B, a principal estratégia é preventiva, com vacinas disponíveis na rede pública. Já em relação à doença do tipo C, o Ministério da Saúde diz que a oferta de novos remédios no SUS vai aumentar a chance de cura. Nós poderemos tratar mais gente que não podia ser tratada porque tinha contraindicações, não conseguia receber os medicamentos disponíveis e por um preço mais barato. O diagnóstico precoce diminui o risco. Todo mundo tem que fazer é procurar descobrir se existe, se está com essa doença ou não está, e se tiver com a doença é tratar. No Rio de Janeiro, a escavação de novas linhas de transporte público tem resultado em descobertas históricas. Arqueólogos dividem o trabalho com operários nas obras. As escavações acontecem em meio ao vai e vem de pedestres. A gente queria saber o que estava acontecendo aqui, se descobriram alguma coisa, né?
Boa parte do centro do Rio foi invadida por operários e arqueólogos num trabalho incansável de construção do novo e preservação do antigo. Por aqui passará o VLT, o novo transporte público previsto para entrar em operação em abril de 2016. Neste sítio arqueológico, na rua 7 de setembro, foram descobertas tubulações de água do Rio Antigo. E aqui, um alerta de perigo pode indicar passagem de rede elétrica, eletricidade que era usada pelos bondes. Com as escavações, peças da via férrea do passado ficaram aparentes. Neste trecho, a equipe identificou dormentes e trilhos ainda mais antigos. Pela distância entre eles, é possível afirmar que eram usados por bondes de tração animal, puxados por burros, uma técnica anterior à elétrica, inaugurada em 1859. É uma oportunidade extremamente interessante de ver o começo da formação do Rio de Janeiro, sempre se transformando. Todo o material encontrado é catalogado e enviado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que vai definir o que pode ser preservado ou levado para museus. Bom, como acontece com todo mundo que não paga a conta de luz, a Universidade Federal da Bahia ficou às escuras hoje. Aulas de pós-graduação de 2 unidades foram canceladas. 2 faculdades ficaram no escuro aqui em Salvador. Faltou dinheiro para pagar a conta de energia. Aí, salas vazias, calor, banheiro no breu. O estrago só não foi maior porque os alunos estão de férias. Mas quem veio trabalhar voltou para casa. A gente vai entrevistar agora o diretor da Faculdade de Administração. E para isso, como não tem energia, o elevador está parado. Vamos ter que subir de escada. Muitas salas tiveram que ser trancadas, já que as câmeras de segurança não funcionam sem energia. Prejuízo e tanto. Arrisca perder anos e anos e anos de pesquisa. A Universidade Federal da Bahia está entre as 50 melhores do país. Não é a única com dificuldades para administrar os gastos. Com recursos da União reduzidos em 30%, outras instituições não têm conseguido acertar as contas. A Federal do Rio de Janeiro enfrenta paralisações há 3 meses por conta do não pagamento de terceirizados. Na Federal de Minas, houve cortes na área de segurança e limpeza. Essa turma do projeto de pesquisa resolveu enfrentar o calorão de Salvador para concluir o trabalho. Professores de outros estados vieram só para isso. O jeito foi improvisar e apelar para a luz natural. A gente teve que ficar aqui no escuro, sem ar-condicionado, sem luz, mas a gente vai aí tocando na luz do dia. A área econômica do governo considera natural a alta do dólar. A moeda americana fechou hoje cotada a R$ 3,36 e prevê uma queda mais acelerada da inflação para o ano que vem. A presidente Dilma pretende reunir os governadores em Brasília para discutir economia, mas a crise política também vai estar na pauta. Para o governo, a disparada do dólar não reflete falta de confiança na economia brasileira. O ministro do Planejamento considera natural o nervosismo do mercado e até prevê inflação em queda para o ano que vem. Nós temos confiança que os mercados vão se ajustar a esse novo cenário e a taxa de câmbio tende a se estabilizar. No caso da inflação é a mesma coisa. Articuladores políticos do Planalto correm contra o tempo para evitar uma pauta bomba do Congresso, com a aprovação de mais gastos a partir de agosto. Eu tenho certeza que o Congresso examinará com muita adequação, com muito cuidado, as teses que forem apresentadas. Na busca de aliados para atravessar a crise, a presidente Dilma planeja trazer os governadores a Brasília. Oficialmente, a reunião seria para discutir mudanças no sistema de cobrança de impostos. E o governo continua sob forte ataque do presidente da Câmara, que hoje subiu o tom contra o PT. A impopularidade do PT consegue ser maior que a impopularidade da própria presidente hoje. E talvez o PT tenha arrastado até a popularidade dela mais para baixo do que o tamanho que poderia.
Durante toda a semana vai fazer sol e calor em quase todo o Brasil. As temperaturas ficam acima da média em Belo Horizonte com 27 graus e em Campo Grande com 34. O tempo seco deixa em alerta cidades do norte e do nordeste. No centro-oeste, clima de deserto com apenas 12% de umidade, estado de emergência. Chove entre Maranhão e Espírito Santo por causa de uma frente fria e instabilidades vindas do mar. A combinação de calor e umidade causa temporais do oeste do Amazonas ao Amapá. Em São Paulo, manhã fria e tarde quente, com 26 graus. Em Brasília, faz 28. Em Belém, 33 graus. Em Porto Alegre, máxima de 25. E um temporal seguido de granizo atingiu Juiz de Fora, em Minas Gerais. Em 40 minutos, muitas ruas ficaram assim, cobertas de gelo. Amanhã, faz sol na região. Veja a seguir. Advogados respondem ao juiz da Lava Jato o que significam anotações no celular do presidente da Odebrecht. E ainda hoje, na reportagem especial, o homem que vive sozinho nos lençóis maranhenses. De companhia, só o rebanho que se alimenta na água. E as histórias dos pescadores que vivem num paraíso natural. O que tem dia assim que a senhora agrada a senhora morar aqui? Meu pessoal, porque minha gente tudo é aqui.